Eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Hoje vamos falar um pouquinho sobre superação. Empreendedores, como precisa se superar? Para aprender um pouco, temos aqui no estúdio Igor Medeiros. Ele é um fera em tecnologia. Iniciou o desenvolvimento de software aos 16 anos de idade. Desenvolveu palestras focadas em inovação e como aplicar conceitos de inovação nas empresas. Até que enfrentou alguns desafios na sua vida e vai contar para nós como ele superou todos esses desafios e que aprendizados ele traz para nós, empreendedores. Igor, obrigada por estar aqui conosco. Paola, muito obrigado pelo convite. É uma honra imensa estar aqui com vocês. Muito bom, é muito gratificante poder compartilhar um pouco da história, né? Considerando, Igor, que 1/3 das empresas quebram antes mesmo de fazer 2 anos, completar esses 2 anos. Então, quer dizer, você acredita na sua experiência, você já tem aí uma bagagem de vida, empreendeu, trabalhou em grandes empresas de tecnologia, como palestrantes. Quais são aí grandes desafios e por que tantas empresas quebram no início? Olha, muita gente hoje, até falando de pessoas que estão nas empresas como funcionários, né? Essas empresas, elas estão perdendo muito dinheiro com pessoas altamente competentes, tecnicamente. Porque as competências técnicas, seja para qualquer empreendimento, qualquer caminho que a pessoa esteja seguindo, elas não garantem o êxito emocional. Quando uma crise grandiosa, ou não precisa ser grandiosa, mas de qualquer tamanho, se instala no caminho. Então as pessoas, a gente percebe que elas não estão sabendo muito lidar com essas situações de adversidade. Puxa vida. Né? E você, vamos dizer, enfrentou uma grande adversidade na sua vida no ano passado. Me conta um pouco o que aconteceu. Eu descobri um tumor enorme, no susto. Era uma coisa do tamanho de um limão na minha cabeça. Puxa. E eu cheguei no hospital, eu já estava correndo risco de vida já. Aliás, eu tinha 2, 3 meses de vida, os médicos estimaram, né? Mas e como é que você descobriu? O que aconteceu para você chegar nesse diagnóstico? Na rodovia, uma rodovia Imigrantes, uma das maiores, né, do país, estava dirigindo e minha visão começou a escurecer. E eu, poxa, não sabia o que era aquilo, muito estranho. E eu fui na minha médica oftalmologista, doutora Andréia, e ela viu que não tinha nada de errado com os meus olhos. E no exame aqui de fundo de olho, ela percebeu que tinha um inchaço interno na minha cabeça. E dali eu fui imediatamente para o hospital, pronto-socorro, exames, passei a noite fazendo testes, para depois descobrir, uma médica me dizer que eu tinha um tumor enorme na cabeça. Foi assim, foi no susto, não foi assim, Igor, daqui 4, 5 meses vamos fazer uma cirurgia, vamos tirar esse negócio. Não, foi descobrir de repente mesmo. E aí, qual era o cenário, qual era a perspectiva de sucesso daquela cirurgia? Olha, os médicos, umas 30 vezes me disseram que, olha, é de altíssimo risco, né? Essa cirurgia é de altíssimo risco. Então, eu tinha uma chance de morrer, né? Então, eu não sabia nem se eu ia sair daquele hospital. Realmente, era uma cirurgia grandiosa, neurológica de altíssimo risco, para tirar um tumor na cabeça, né? Foram 2 cirurgias que eu fiz. Uma para tirar a pressão, porque minha cabeça, quando eu cheguei no hospital, era como uma panela de pressão. E a segunda para tirar o tumor, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí, então, vamos dizer, como é que foi depois dessa o que passou pela sua cabeça um pouco antes de ir para a cirurgia? Você teve medo? Muito. Como é que você lidou com isso? Claro, primeiro quando eu descobri, a médica, quando ela me disse, eu me exaltei, porque eu pensei, puxa, 32 anos, saúde, eu mal pego resfriado, gripe, eu nunca imaginei que uma coisa assim pudesse, né, me atingir. E dali eu conversei com Deus, eu senti que eu tinha que colocar um leão no coração, né? Eu precisava de uma força maior de enfrentamento. E eu fui para a mesa de cirurgia determinado a sair vivo de lá, né? Porque eu não sabia o que podia acontecer, mas eu precisava acreditar nisso. E, poxa, me disseram um monte de coisa, além do risco, né, de morrer, que eu ficaria em coma, e eu saí de lá falando, graças a Deus eu saí falando da cirurgia, que a audição realmente eu perdi. Essa audição aqui é só enfeite. Quando alguém me abraça, eu abraço e falo desse lado, porque desse lado eu não vou escutar.
Mas facial, 25% só ia ser preservado, 70% foi preservado. Então, por isso que é fundamental, Paulo, a gente não acredita, deixar se levar por previsões negativas. É verdade, isso a gente vê constantemente nas empresas, né? Vezes... Sempre tem um monte de gente falando que a sua ideia não vai dar certo, que o produto não vai ser aceito, que os concorrentes são melhores. Às vezes essas previsões são até reais, mas a gente não pode se deixar levar por elas, porque senão nós vamos realmente em direção a elas. É verdade, se você ficar focado, é isso que acaba acontecendo. Isso né? acaba acontecendo. E aí agora, como é que foi depois? Você falou que você saiu até da cirurgia falando que até se surpreendeu e surpreendeu os médicos. Mas, vamos dizer, bem ou mal, você precisou de um acompanhamento depois, você teve que fazer fisioterapia, como é que foi a fase, quanto tempo você ficou no hospital? Mas eu fiquei 31 dias no hospital. Só que quando eu saí, tive alta, graças a Deus, o que eu mais queria era ir para casa, né? Saí, fui para casa e eu recebi um convite maravilhoso, assim, era o Roberto Chinachique, falando, Igor, eu quero te contratar para você falar no Palestrantes Campeões. Não sei se vocês conhecem. Eu, inclusive, fiz esse curso no ano passado. Ele é o maior evento do Roberto Chinachique. Vem gente do Brasil todo, tem muita gente lá. Quando eu estava no hospital, eu pensava, como é que eu vou usar a minha história? Como é que ela pode ajudar as pessoas? Nas minhas palestras, eu só não sabia que ia ser tão rápido, porque 15 dias depois que eu saí do hospital, o Roberto Chinachique me manda aquele e-mail para eu dar palestra na semana seguinte. Então, eu acabei aceitando, eu estou lá, preparando a palestra, estava escrevendo meu livro também. Só que faltando 2 dias para a palestra, seria o dia que nós íamos nos conhecer. Nos conhecer, Igor, olha só. Eu sinto uma dor enorme aqui nas costelas, né? Poxa, o que é isso, né? Vou para o hospital e, bumba, embolia pulmonar. Tive uma embolia. Vou eu de novo para a UTI. Então, esses desafios de permanecer vivo, esse processo todo, ele me trouxe me deu muito aprendizado, me trouxe muitas lições sobre como superar, gerenciar crises e sobre superação. Agora, então dizer, nessa questão da embolia, você voltou para o hospital e como é que foi o tratamento da embolia? Era repouso absoluto, Paula. Eu tinha que ficar lá no meu leito, na UTI, o meu tratamento era ficar deitado o tempo todo. Então, não tinha uma cirurgia, não tinha nada que fizesse? Não tinha nada, assim. E aí, quanto tempo de recuperação? Olha, nessa internação eu fiquei mais 12 dias. 12 dias. Sim, foram 12 dias. Mas e aí, vamos dizer, o que passava pela sua cabeça ao longo desses dias? Eu estava deitado, Paula, lá não podia fazer nada, né? Repouso absoluto. Eu só assistia a TV, tinha uma TV lá em cima. E passava um comercial na TV, um caminhão ultrapassando o outro uma serra, e quando o caminhoneiro pisava no acelerador, mostrava o efeito lá, o motor do caminhão. Eram gladiadores trabalhando forte para aquela ultrapassagem. E ali deitado, eu olhava para o meu peito, eu imaginava o meu organismo, gladiadores também, sabe, trabalhando, meu organismo trabalhando forte para reagir com os medicamentos para eu sair logo daquela situação. Eu dependia totalmente do meu pensamento, do meu organismo para eu poder me livrar. Então era nisso que eu pensava. Eu só não imaginei que o diretor desse filme, ele pensou que alguém ia chorar assistindo esse filme, porque eu acho que eu fui o único, né? Ficava assistindo. Marcante, inesquecível, né? Agora, então, vamos dizer, depois que você se recuperou, você acredita que essa força foi importante para você se recuperar mais rápido desse segundo desafio, no caso da embolia? Você acredita que a sua força, o seu pensamento fizeram diferença? Sem dúvida, Paula. O pensamento, ele faz toda a diferença. Mas mais do que isso, Paula, dentro de nós, é como se nosso coração tivesse uma reservinha de energia. E essa energia, ela está lá à disposição para quando você precisar. Mesmo que você nunca tenha usado. Só que, ainda mais que isso, além de eu descobrir que tinha uma força enorme dentro de mim, eu descobri que essa energia também está conectada a algo muito maior. Eu chamo de Deus, uma força muito maior. Você pode chamar, a pessoa pode chamar do nome que quiser, de fé, do que quiser. Então, né? ter fé diante dos desafios, das crises, é fundamental. Você se colocar numa posição de alguém que
não tenha certeza que vai conseguir, que é o futuro, mas você tem a crença, você tem uma fé forte que você vai conseguir vencer. Você acredita cegamente em você, no seu sucesso. Agora, como é que porque você hoje traz essa experiência com palestras para empresas. Sim. E, vamos dizer, que analogias você faz e que aprendizados que você teve nesses desafios que te ajudam hoje na sua carreira profissional? São lições basicamente de pessoas altamente resilientes, porque precisa de resiliência para lidar com essas situações de adversidade, porque o empresário que está criando hoje uma empresa, está construindo hoje, o Sebrae está dizendo que é uma estatística que daqui 2 anos, 3 anos, essa empresa não vai mais existir. Então precisa saber lidar com as adversidades. Então eu tenho tratado as competências, são 6 competências dos profissionais, as pessoas altamente resilientes. Resilientes, quais são essas competências? Nossa, são 6. Bom, dá tempo da gente falar 6. Vamos, dá para falar 6. A primeira, ele tem que ter um jeito de se conhecer, seja com life coaching, com terapia, não importa, ele tem que, com leituras, tem que se conhecer, porque assim ele atinge um grau maior de maturidade. E tendo um grau, uma maturidade assim, ele consegue se flexibilizar se mudar em torno das crises e retornar para as bases dele, né, com serenidade, encarar com serenidade os desafios. Então, autoconhecimento foi a primeira. Qual que é a outra? Depois é colocar um leão no coração, uma coragem, uma força grande de enfrentamento. Precisa ter, porque não dá para ficar só olhando para as situações, para a adversidade. Tem que encarar de frente. Né? Um resumo. O terceiro, apesar de você ter um sábio e um guerreiro dentro de você, nós temos ainda a necessidade, graças a Deus, de se relacionar. Nós, seres humanos, precisamos uns dos outros. Então, é muito importante saber como construir alianças fortes. E você tem algumas dicas de como fazer isso? Eu vou dar uma só, para não estourar o nosso tempo. É ajudar quem vive um problema parecido com o seu. Isso fortalece, eu diria que às vezes até eterniza uma amizade, uma aliança. Eu estava no hospital, tinha uma pessoa, Rogério, tumor em estado de metástase, um câncer em estado de metástase. Eu tinha medo do câncer dele por ele. Eu tinha um tumor enorme na cabeça, mas era um só. Falei, cirurgia, tira, ponta, acabou. Ele tinha um monte. E ele me sentou, falou dos filhos dele, futuro, falou de uma série de coisas. O Rogério me deu forças para encarar o maior desafio da minha vida. Um mês depois, embolia, UTI, estou lá, era um quarto, era uma enfermaria, desse que a gente compartilha com a pessoa. Para minha felicidade era o Rogério, um bom companheiro de quarto. Só que o Rogério não estava mais como eu conheci, não tinha mais os cabelos, quimioterapia, ele que tossia muito, já com um tumor avançado, estava rouco, pegou as cordas vocais, ele já não estava mais tão otimista como ele estava antes, porque era sintoma aparecendo todo dia. E eu estava ótimo, só tinha meias antitrombo, pós-operatório, era a minha vez de dar minha chance, né, de dar força para ele, de falar de futuro, de planos. Nós fizemos uma listinha das aventuras que nós iríamos fazer saindo dali, né? Que legal. Do hospital. Então isso é poderoso. Isso é muito legal. Eu gostei muito que você comentou, que é a coisa do equilíbrio do dar e receber, né? A gente precisa, é muito importante dar, ajudar, mas também receber ajuda é fundamental, muito importante. Muito bacana. Compartilhar, né, os desafios. Falamos de 3. Qual é a próxima? De 3? Bom, tem que acreditar... 3, são 3 dicas, né? Eu adoro essa, que é cuidar com carinho da nossa rede, né? Das pessoas que estão com a gente. Porque nós somos como trapezistas, que a gente está no alto de um circo, mas sabendo que se uma hora cair lá de cima, tem uma rede grandiosa lá embaixo para segurar, posicionada para salvar. Você sabe que isso me lembra o depoimento do dono da Morana, numa entrevista, e ele falou que para ele era muito importante saber que os pais dele sempre funcionaram como uma rede para dar esse apoio e esse suporte. E aí, então, só para a gente fechar as competências, para resiliência, quais são as outras? Acreditar cegamente em você, né? Ter crença no seu poder de cura, mas cura não só para doença, para qualquer coisa.
seja para enfrentar qualquer problema ou dificuldade que você tenha. Que você encontre no caminho aí para o seu projeto, na sua empresa que você está construindo. Para entrar, colocar mais uma competência, ter intensidade nas batalhas. O guerreiro ele não pode ter certeza do resultado final, mas ele pode garantir força máxima na batalha. Muito legal. E é fundamental acreditar numa força superior, saber que tem um Deus que está protegendo, que está do nosso lado, tem uma força grandiosa que está com a gente, Paola. Para qualquer situação que a gente precise de ajuda, Ele sempre está com a gente. Nossa, então é fundamental a gente ter essa força, esse Deus no coração. Igor, parabéns aí por esses aprendizados e por enfrentar um desafio com tanta coragem, poder compartilhar hoje com as pessoas, né? Hoje você dá palestras sobre esse tema, superação, compartilhando um pouco disso. Quem quiser entrar em contato com você, como te encontra? Pode me encontrar no site igormedeiros.com.br. Lá tem um DVD também que eu gravei quando eu estava no olho do furacão. Eu tinha acabado de sair, é um DVD com Roberto Chinachic, chama-se Supere Seus Desafios, 7 lições para avançar mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Olha também, que bacana, todo mundo que acessar o site pode assistir esse igormedeiros.com.br. Igor, parabéns, muito obrigada por compartilhar a sua história conosco. Muito obrigado por estar aqui, por poder me ajudar a realizar a minha missão de levar a mensagem adiante. Que bom, eu que agradeço. Prazer enorme. Muito Obrigado. Bom. Então, esse bloco onde o Igor contou um pouco como ele superou os desafios e quem sabe te inspirou. E no próximo bloco nós vamos conhecer uma história empreendedora que também pode te contar um pouco como construir um negócio de sucesso. Fique conosco, a gente já volta.